programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Peccari. Prazer ter você novamente aqui no programa Porta de Hangar. Você que não está inscrito no canal, inscreva-se que vai ser muito legal você saber um pouco mais da aviação e divide essa programação que é muito bacana. Meu convidado de hoje é um grande amigo e por que não dizer um mestre, que esse ano me ajudou bastante, daqui a pouco vocês vão saber por quê. E quando você era jovenzinho, na década de 80, 90, que roubava a Brasília do pai, o Fuscão, pra dar uma passeada com a namorada, ele que fazia aquela voz bonita de amor no dial do seu carro. Dá uma sacada só na voz desse cara, que legal. Olá, muito boa noite para você que sintoniza 96,9 Rádio Estéreo Cidade. A partir de agora vamos começar mais uma edição do programa Love Songs. Das 10 da noite às 2 da manhã, a gente vai tocar no seu rádio os maiores clássicos românticos, onde você vai viver, reviver, matar saudades e sentir emoções. O programa Love Songs na cidade é proibido a gente não falar de amor. É muita emoção, bem-vindo, Ciro César, ao Porta de Hangar. Uma honra receber você aqui, rapaz. Que coisa legal. Pois é, né? Voltando no tempo, matando saudades, né? Uma coisa que me deu assim muito prazer e uma realização profissional muito grande naquela época, onde nós não tínhamos a internet ainda, né? E tudo que acontecia, todas as mensagens que eram enviadas eram todas via rádio. Você pode dizer que viveu uma época de ouro da rádio, porque a rádio esse ano completou 100 anos. E o Ciro César, quantos anos de rádio, Ciro? 42 anos. 40, quase metade da vivência da rádio você está nela. Pois é. Eu estou assim, desde o início, na década de 80, a chegada do FM no Brasil, e eu faço parte de uma geração de profissionais que aprendeu pegando em fios desencapados, porque não existia a metodologia que existe hoje, cursos e escolas preparatórias, né, para a função do radialista, né? Então, a gente chegou até hoje pela paixão de fazer rádio, né? Eu imagino. Gente, só para deixar claro, eu falei que o Ciro me ajudou bastante esse ano aqui, porque ele tem uma escola de rádio, ensina as pessoas a serem radialistas, é a escola talvez a mais antiga do Brasil e de melhor competência para fazer esse tipo de coisa, e eu quis sempre andar certo, sempre quis ser radialista, né, Ciro? E aí eu fui lá fazer o meu curso com a Rádio Oficina e foi muito importante para mim. Conta um pouquinho só da Rádio Oficina, depois a gente conta um pouco da sua história. Bom, a Rádio Oficina, ela começa suas atividades em 87. E aí, eu andava pela Avenida Paulista, já trabalhando em rádio, e vi aquele mar de antenas. Eu falava, puxa, se aqui em São Paulo a gente tem dificuldade para desenvolver bem a nossa profissão, imagina só quem está lá por cima, no Nordeste, ou então aqui na região Sul, Centro-Oeste brasileira. E formamos a Rádio Oficina. Começamos aqui na Avenida Paulista, ficamos um ano na Paulista, depois fui para o centro da cidade, ali na Praça da Sé, uma sala, alugamos um conjunto. E ficou pequeno. Depois fomos para o bairro do Cambuci, onde ficamos mais 15 anos, transmitindo via web e formando radialistas na rua Itália Fausto, número 7, ali no bairro do Cambuci. Depois tivemos a oportunidade de investir numa sede própria, onde nós estamos até hoje, no bairro da Vila Monumento, que também é um subdistrito do Ipiranga. É uma mão de obra especializada, né, Beca? Você tem que formar o radialista, ele tem que ter um registro profissional para trabalhar nessa função. E a nossa escola ela está habilitada pelo MEC para isso. E é um curso que tem a duração de 6 meses, onde o aluno aprende, né,
todos os conhecimentos necessários para desempenhar a sua função dentro do rádio e dentro da televisão. Nós temos o curso de locução, o curso de sonoplastia, editor de imagem, curso de operador de câmera e produtor de rádio e televisão. Tivemos, assim, uma adequação, né, com a pandemia, onde precisamos atuar no formato online. Então, retornamos, né, logo após o início, nos adaptamos, na verdade, né, à pandemia, fazendo um curso totalmente na internet, mas o importante disso é que é em tempo real. Você foi nosso aluno, você interagia com os locutores, interagia com os professores em tempo real. É quando nós temos assim os feedbacks que são muito importantes para o aluno no desenvolvimento do seu trabalho dentro do curso. E por ser uma mão de obra especializada, requer do aluno uma dedicação também, né? Especial também. Gente, importante salientar na escola do Ciro, na Rádio Oficina, é que os professores são profissionais vivendo dia a dia da rádio, no esporte, na programação FM, na produção, pessoal que trabalha na televisão. Então isso é muito importante. E outro detalhe que eu tive a oportunidade de estar na rádio ao vivo, fazendo mexendo no equipamento, né, Ciro, na mesa de som e tudo mais. Então isso aí é uma coisa muito importante na formação do profissional. Ou seja, se aprende desde o básico até você realmente estar solo na carreira de locutor, que não é uma carreira tão simples, né? O pessoal pensa que é só falar, abrir a boca aqui, mas não é não, viu, gente? Tem que ter um cuidado lascado, porque isso aqui é uma ferramenta social fantástica. Estou falando bobagem, Ciro? Não, está falando exatamente a realidade das coisas, né? Porque o locutor, ele tem que ter, assim, um seletor interno invisível. Se o locutor ele vai narrar uma partida esportiva, ele tem toda uma técnica para fazer uma narrativa. Ele vai apresentar um programa de notícia, já existem as técnicas de voz na colocação dos fatos, na colocação das notícias. Se ele vai gravar um comercial, é totalmente diferente. Ele tem que deixar o radialista de lado, entrar no estúdio e desenvolver o trabalho técnico das linguagens diferentes de cada produto que ele está anunciando. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma narrativa de um documentário televisivo, é uma outra voz, é um formato mais coloquial. Então, é o que nós chamamos de variação interpretativa. Para cada modalidade existe uma técnica diferente. E é isso que nós passamos para os nossos alunos no transcorrer do curso. Você deve estar se perguntando, mas o que um professor radialista, dono de escola, está fazendo aqui no Porto de Angar? Ele também é um apaixonado por aviação. E que começou quando essa paixão? Pois é, começou na minha infância, viu, Beca? Eu me lembro que era um presente quando o boletim vinha com boas notas. Meu pai me levava para o aeroporto de Congonhas e a gente ia lá almoçar no restaurante do aeroporto, depois a gente ia ali para a beira da pista. Ficávamos olhando os aviões se aproximarem, e aí eu me lembro de alguns fatos, alguns insights da minha vida ali dentro do aeroporto, quando uma equipe saía, né, do avião e passava pelo meio do saguão do aeroporto. Hoje já é tudo diferente, né? Mas naquela época o acesso era mais fácil. Você podia ver as coisas ali de perto, olhava para dentro, via o pessoal limpando o interior da aeronave, colocando os alimentos, as refeições. A gente ficava imaginando, puxa, que coisa legal. Um dia eu gostaria de entrar e pilotar um avião, ser um profissional da aviação. Tanto é, Beca, que eu fiz um curso na Escola de Aviação de Congonhas. EACOM. Eu tirei ali o meu primeiro momento, que foi o exame teórico, e depois eu comecei a fazer as horas de voo. E eu fiz dentro de um P-56, que você colocou aqui a propósito, né? Só para eu matar saudades. Foi esse aviãozinho aqui, muito legal. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu tive que optar nessa época entre a profissão de aeroviário e a profissão de jornalista ou radialista. Porque chegou o momento de eu me decidir por uma faculdade, e aí eu acabei optando e tendo a minha vida. De qualquer forma, eu fui para o ar, né? Fui para o ar. No avião você vai fisicamente, na voz, no rádio você vai para o ar, mas
E vai mais longe e mais rápido que o avião, Exatamente, na velocidade da luz, né? Da luz, que é muito, muito legal. Exatamente. O Porta de Hangar é o canal da aviação. Levamos boa conversa e informação através do YouTube, Spotify e na nossa página na internet, portadehangar.com.br, onde você encontra notícias do mundo da aviação e a loja virtual Porta de Hangar. Entrevistamos profissionais renomados e cobrimos eventos de aviação no Brasil e no exterior, como LXP, Aviatrade, Labasse, Sananfan e NBAA. Valorize o seu produto. Traga a sua empresa para o Porta de Hangar. Nosso foco é levar boa conversa e informação para profissionais da aviação. Venha para o Porta de Hangar, o canal da aviação. Mas, Ciro, e como é que surgiu a história da rádio propriamente dita, nessa paixão? Porque é difícil, né? Como é que você chega numa rádio, como é que você vai numa rádio? E eu acho que naquela época não tinha escola de radialista, de locutor. Tinha? Exato, não tinha, não. Como eu disse, eu sou formado pelo machado, pelo escopo, né? Fio desencapado. Pegando em fio desencapado. E eu me recordo, eu tomava aulas particulares com um professor de matemática ao lado da Rádio Mulher, na rua Granja Julieta. A Rádio Mulher ficava no número 215 da Granja Julieta. E uma certa oportunidade que eu estou saindo da minha aula particular, eu chego e vejo uma aglomeração na frente da rádio. E eu falei, mas o que é que está acontecendo? Olhei ali, Hebe Camargo saía de um Opala Commodore e indo para apresentar o programa dela. Eu cheguei na recepção e falei, puxa vida, eu gostaria de trabalhar nessa rádio. Como é que eu faço? A moça achou divertido aquele menino perguntando aquilo, chamou um operador, chefe dos operadores, que me deu uma oportunidade, Beca, de ser estagiário. Eu fiquei durante um bom tempo ali, fazendo os trabalhos que normalmente os sonoplastas não gostam de fazer. Qual era? Lavar disco. A gente, com o manuseio do sonoplasta, os discos vão engordurando por causa da mão. E aí você tem que lavar. Debaixo tinha uma pia própria, você passava detergente e punha ele de pezinho para secar. E ali foi o meu início no rádio. Para evitar puladeira, chiadeira, aquela coisa toda, né? Exatamente. E começou ali, né, a minha paixão pelo rádio. Depois eu fui para a Rádio Imprensa FM, da Rádio Imprensa para a Rádio Antena 1, da Rádio Antena 1 para a Rádio Record AM FM, depois Rádio Manchete, Rádio Cidade, e desenvolvi vários projetos promocionais com a Jovem Pan, com a Transamérica e com a Band FM. Então isso aí é um pouquinho da minha carreira dentro do rádio. Qual foi a rádio que mais marcou o Ciro César como profissional? Olha, foram duas, eu tenho assim no meu coração. Foi a Rádio Record, a AM/FM, e também a Rádio Cidade, onde eu fiquei a maior parte da minha carreira profissional apresentando o programa Love Songs, que era um programa que começava às 10 da noite e ia até às 2 da manhã. E é impressionante, Beca, você descobrir que nos grandes centros as pessoas sofrem de uma doença incurável chamada solidão. Que quando você toca uma música bonita, fala as palavras certas para os ouvidos que estão precisando receber aquelas mensagens, você descobre aquela carência que as pessoas têm dentro de si. O telefone não parava. 1 da manhã, 2 da manhã, você colocava a qualquer momento, o telefone tocava. E sempre do outro lado tinha uma pessoa angustiada, passando momentos difíceis. Então eu fui testemunha de muitas situações pessoais, de pessoas que eu não conhecia até, mas que eu procurava. Quando elas ficavam sabendo que estavam falando com o locutor, mas é o locutor, aí... Que responsabilidade, bicho. As pessoas desabafavam, né, as suas necessidades, os seus problemas. Coisa, hein? Aliás, eu acho que o Ciro também foi o provedor de muito filhinho por aí, não foi não, Ciro? Eu fui responsável pelo nascimento de muitos bebezinhos. Porque era música romântica no horário que as pessoas, né, se sensibilizavam por aquele momento especial. E ali era a noite do amor, né? Então você estava ali no meio conversando, traduzindo música, dizendo mensagens bonitas, e você facilitava, né, o momento especial das pessoas. O Ciro, era uma época diferente da atual. Você não acha que tinha muito mais glamour? Pela própria contingência do momento, da tecnologia daquela época. Sim, as pessoas não viam você como hoje vem pela internet. Nós estamos aqui numa situação muito semelhante ao rádio.
onde nós estamos conversando, mas captando a nossa conversa, nós temos a imagem. Estamos aqui falando para as pessoas e as pessoas estão nos visualizando. Agora, a magia vem do misterioso, do desconhecido, né? Então, eu acho que tudo isso agregou, a tecnologia se somou. Isso causa nas pessoas o impacto ainda. O clássico, principalmente do rádio romântico, isso é o que eu sempre digo, é um Chanel número 5, aquele perfume que não importa, daqui 100 anos ele vai ser classudo, ele vai ser um clássico, né? Então, o rádio, ele tem na sua característica da música, a execução da música é romântica. E aquele locutor que interage dentro dos sentimentos, falando dos ouvidos para o coração, isso, sentimentos e sonhos não envelhecem nunca. 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 Agora, eu acho que uma coisa que veio desapercebido foi a transição do rádio, como a gente conheceu, para hoje, via internet, né? Tudo mudou, mas eu acho que foi desapercebido. O que você acha dessa transição? Se você acha que eu estou certo de falar que foi desapercebido? Olha, o rádio, se você fizer uma cronologia histórica, desde o início até o final, até os dias de hoje, você vai ver que ele sempre esteve na crista da onda da sua época. Quando mudou do disco de baquelite para o disco de vinil, o rádio pegou para si. Quando saiu do disco de vinil e entrou na fita magnética, o rádio pegou aquela tecnologia para si. E assim foi no mundo digital, foi no transistor, onde o rádio traz para si o transistor e sai das tomadas. E aí o rádio começa a zanzar na vida das pessoas, ir para o painel dos automóveis, trazendo notícia, trazendo música, informação, prestação de serviço. Então tudo isso foi uma revolução que eu chamo de revolução silenciosa, porque nós tivemos que evoluir também com esse momento do rádio. O profissional teve que se adaptar, teve que aprender a mexer com essa nova tecnologia, e eu só vejo coisas que se somam entre si. Hoje você tem a oportunidade de falar, ser visto, de teclar com os seus ouvintes através de ferramentas como o WhatsApp, como as redes sociais, o Facebook, e isso tudo somou e solidificou, consolidou o rádio como uma das mídias mais interativas. Mais completas, né? Mais completas. Com certeza. Mas o ato de ser radialista não mudou, né? A essência não mudou. A essência não mudou. A gente vai descobrindo que aquelas vozes impostadas do rádio dos anos 30, 40, 50 e 60 foram sendo substituídas por vozes que falavam mais do seu sentimento, mais do seu conteúdo, mais da sua maneira de pensar. Com a chegada da televisão na década de 50, aquela linguagem foi mudando. E hoje a gente conversa no rádio como conversa aqui, como nós estamos conversando de maneira natural. Ou seja, um radialista não precisa ter mais aquele vozeirão que o cara faz, não precisa mais disso. Na verdade, ele precisa de conteúdo, exatamente. intelecto. Voz é um tributo pessoal. Você já nasce com ela, você desenvolve. Quando me perguntam, Ciro, eu tenho uma voz boa para o rádio, eu sempre respondo, não existe voz boa ou voz ruim para o rádio. Existe uma voz treinada ou então uma voz destreinada. Quando você tem uma voz treinada, isso não quer dizer que você sabe colocar os timbres, a modulação, a tessitura na nota certa. Significa também que você consegue concatenar a tua ideia com o que você está falando e com o que o ouvinte deseja ouvir de você. Então é um conjunto, na formação de um comunicador, é um conjunto que pega todas as técnicas de forma simultânea. Falar, ouvir, pensar. O silêncio também é uma forma de comunicação. Então você, durante a conversa, se você tem a sua modulação de forma variada, isso tudo também faz parte do contingente da informação. Que legal. O rádio na aviação, como é que foi essa coisa do... Porque agora hoje nós temos GPS, todo mundo voa via GPS, mas como é que foi a história, um pouco da história do rádio na aviação e na marinha também, na navegação, do mar e do ar? Sim, tudo começa em 1875, quando um escocês chamado James Clerk Maxwell descobre, o uso desse fenômeno que é a radiofrequência. 1895, o Guglielmo Marconi, ele, juntamente com Heinrich Hertz, cada um ao seu tempo, ao seu momento, um descobre a forma de você gerar o conteúdo, descobre o rádio, e o outro a propagação das ondas.
Junto desse momento também tivemos a presença de um brasileiro, o padre Roberto Landel de Moura, que conta a história que 2 anos antes de Marconi ele já fazia experiências com o uso da radiofrequência. A partir de então, se descobre o rádio na comunicação sem fio e se descobre também a presença do rádio na navegação marinha. E um fato que mostra a importância e a presença do rádio foi em 1912, no dia 12 de abril, quando afunda o Titanic. James, eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas James... Estamos falando de 110 anos. Smirnoff. James Smirnoff. Era um russo naturalizado americano, ele tinha 17 anos, ele trabalhava na empresa de comunicação de Marconi. Ele recebe um pedido de socorro naquele dia e ele entende que está acontecendo uma tragédia com o Titanic. E ele manda uma comunicação de rádio para todos os navios da região e um navio chamado Carpathia, cargueiro, ele recebe aquele pedido de socorro e ele vai para as coordenadas onde estava o navio à deriva. E ali ele consegue salvar mais 500 pessoas e traz para bordo. A tragédia poderia ter sido maior se não tivesse o rádio. E esse Sarkoff, ele aos 17 anos se torna um dos heróis, porque ele ficou ali 72 horas passando informações, recebendo informações e compartilhando ali. Foi um grande momento da propagação da radiofrequência, né, no afundamento do Titanic. E a partir de então, a aviação também começa a fazer uso da propagação da radiofrequência. Você pegava, por exemplo, um voo que era de São Paulo para Belo Horizonte, decolava aqui de Congonhas, o comandante sintonizava na rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ali todos os equipamentos seguiam de onde emanava exatamente aquele polo de transmissão. E ele fazia a sua rota invisível. Legal. E assim foi. Hoje nós temos o mesmo princípio, Beca, o mesmo fenômeno de propagação de ondas é o mesmo, só que mudou o tipo de frequência que a aviação se utiliza, né? Hoje você tem o GPS, essa radiofrequência através de micro-ondas vão para o satélite, do satélite desce, e aí a navegação se constitui dessa forma, com a propagação ondas, continua sendo ondas. O princípio é o mesmo. Que coisa legal. Agora, Ciro, por exemplo, um piloto, um comissário que faz o speech lá para os passageiros, se ele quiser, às vezes o cara tem vergonha, às vezes o cara quer aperfeiçoar, o piloto quer aperfeiçoar, ou um profissional qualquer, um cara que vai fazer, por exemplo, um discurso na empresa, ele pode fazer esse curso? Olha, você sabe que eu tive vários alunos que foram comandantes comandantes trabalhavam aeroviários que se aposentaram e foram fazer rádio. E aí quando em sala de aula eu comentava como é que nasceu isso em você, olha, eles diziam assim, os passageiros diziam, quando estavam saindo, eu estava ali na porta, o senhor é o que falou aqui as informações, se um dia o senhor deixar a aviação, vai fazer rádio que a sua voz é muito bonita. Então, tanto os comissários de bordo como os pilotos e os comandantes, ao usar o rádio, existe uma identificação, né? Quando eles falam com um pouco mais de sentimento, com um pouco mais de reciprocidade com o passageiro, aquela presença, né, da voz é muito importante. E muitos acabaram migrando para o mundo do rádio. Eu me lembro, o comandante Ares, né, o sobrenome dele era Ares, tinha tudo a ver, né, com a aviação. Ares. Ele foi um dos alunos que eu tenho em mente, assim, que fizeram por conta disso, da qualidade. Tem uma voz muito bonita. Virou radialista? Virou radialista. Olha que legal. E depois ele se desenvolveu, se aposentou novo ainda, e ele fez um curso de terapeuta, né, como terapeuta, e ele se utiliza no rádio, dos conhecimentos dele, do que ele adquiriu conosco, técnicas de voz, com o mundo da terapia. Que legal. Então ele tem hoje uma porque o cara pode falar de um jeito para poder acalmar a pessoa, né? O cara que fala gritado, berrado é terrível. Mas tem cara que fala que nem o nosso Cid Moreira. Eu falo nosso porque ele é do Brasil. Esse cara é demais. Sim. Seu amigo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Cid num projeto que chamava-se Rádio Conhecer, uma rádio na web.
Foi um período muito agradável, muito gostoso de trabalhar com ele. Um perfeccionista, um bem-humorado, um grande ser humano, sabe? Imagino, cara. E por conta da própria contingência e da idade, ele ficou precisando cuidar um pouco mais da saúde. E aí o nosso projeto teve um interregno agora, né? Ele pediu um tempo, tá adormecido. Quando ele estiver melhor, a gente retoma isso. Mas foi muito bom esse período nós trabalharmos juntos. Ele tem quase a idade do rádio, amigo. 95 ele tem 95 anos. Exatamente. Parabéns, seu Cid Moreira. Sou seu fã. Vou falar para ele. Pode falar, ele vai estar ouvindo a gente aqui. Vai ser muito legal. Muito legal. Ciro, quem quiser virar radialista, como é que faz? Olha, você precisa fazer um curso profissionalizante. É uma mão de obra especializada, você precisa de um registro profissional. E para isso, nós estamos preparados para te atender da onde você estiver. Porque os cursos são feitos online, mas em tempo real. Onde, através da plataforma Zoom, nós temos uma sala de aula, fica o rosto de todo mundo assim, né? E aí eu tenho condições de dar os feedbacks, quando eu digo eu, somos os professores, né? Nós temos o Rogério Assis, André Ranieri, o CW, Roberto Reis, um time de primeira linha aí que presta serviço para a Rádio Oficina, que já está aí há 35 anos no mercado. Foram mais de 15 mil profissionais formados, Beca. E é muita satisfação quando a gente entra dentro de uma emissora de rádio. Olha, fiz curso na Rádio Oficina, lembra de mim? Aquela coisa toda. O meu amigo Kleber, que fica por trás da técnica lá, toda vez no curso também, formado na Rádio Oficina, grande locutor. Exatamente. Que legal. Então, eu sempre digo, se você quer chegar num lugar onde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz. Isso eu digo no mundo do rádio, no mundo da aviação. Isso só é coroado com sucesso quando você se empenha, você tem foco e você acredita no seu potencial. Com certeza, gente. Profissionalismo é tudo em qualquer carreira. Eu fui fazer o curso com o Ciro para poder me tornar realmente profissional e trabalhar direito, né, Ciro? Trabalhar certificado, para não, sabe, não cortar, como diria na aviação, não cortar a proa de um outro profissional. Acho que você tem que andar direito em qualquer situação. Exatamente. Depois do curso, o aluno recebe um certificado. Esse certificado dá acesso ao Ministério do Trabalho, onde ele recebe o registro profissional nessa função específica que é de comunicador. Comunicador, gente, legal. Ciro, obrigado pela participação no Porta de Hangar. Eu quero que você volte quando você quiser aqui, você sabe que o estúdio é seu e é um prazer ser seu amigo. Grande Beca, é um prazer muito grande estar aqui com você, acompanhar você em toda a evolução do curso e hoje está constatando exatamente esse potencial que você tem e não é fácil fazer o que você faz no sentido da aviação, de você ser porta-voz de uma categoria fantástica que leva para o ar muitos sonhos e com muita responsabilidade que você tem, assim, milhares de pessoas todos os dias saindo de um ponto e indo a outro. E para você chegar lá não é fácil, né? Você ser um aeroviário, você ser um profissional da aviação e mesmo na área de comunicação, né? Então é muito bom estar com você, sucesso a você, ao seu público, é com muita honra e muito privilégio que eu estou aqui. Obrigado, Ciro. Olha aí, gente, fica no Porta de Hangar, dá aquela badalada no sino, se inscreve no canal, divide essa conversa que a gente teve com o Ciro César, que é muito importante para todos nós. É cultura, é saber, tá bom? Então até o próximo programa. Valeu, Valdirzão, muito obrigado pela força e até a próxima. Valeu!